Bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui para seguir o nosso estudo diário. Hoje, nosso devocional é Lucas, capítulos 6 e 7. Então, já pega aí a sua Bíblia, compartilha essa mensagem para que mais pessoas possam estar aqui conectadas. Biba hoje vai estar com a gente, a Isadora. Então, vamos meditar aqui poderosamente nessas instruções, sabedoria, né, do qual a gente busca praticar, são bênçãos eternas para a nossa vida. Amém? Vou convidar aqui Biba. Isadora, bom dia, amada. Bom dia, bom dia! Bom dia, paz do Senhor. Paz, querida, você tá boa? Bênçãos eternas. Estou bem, graças a Deus. A gravidez já está aqui, né, na reta final, então exige que mais. Mas Você estamos tem na dormido bênção, bem? seguindo o processo. Sim. Ai. Quantos Graças meses a Bom Deus. aí? dia, Isa, querida! Bom dia, amada. 7. Minha quase parente. Logo, logo a gente vai descobrir se nós temos alguma ligação. Acho que não. Ninguém conhece esses não. Ah, A eterna. Mas faz mal não. A gente se ama do mesmo jeito. sim, e nós somos do mesmo sangue, né? Sangue de Jesus. É o que vale. Ligação eterna, né? Parentesco eterno. Glória a Deus. Você faz a consagração, amada? Você pode fazer, Isa? Vamos. Querido Pai, Senhor, aqui estamos, Senhor, para mais um dia trazermos aos nossos corações e aos corações de quem quiser estar aqui conosco agora e futuramente um pouco mais do Teu amor, dos Teus ensinamentos e os ensinamentos do Teu Filho Jesus Cristo, de tudo que Ele nos deixou, do Seu amor, das Suas bênçãos, e nos ajuda, Senhor, a colocar em prática tudo que aqui estudaremos, para que nós possamos estar cada dia mais perto de Ti. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Nos ajuda que Teu Espírito Santo venha sobre nós e que os nossos olhos, nossos ouvidos e nosso entendimento estejam abertos pelo Teu Espírito, para que tudo, Senhor, tudo que possamos extrair daqui, seja exatamente o que vem de Ti. Que assim seja. Amém. Amém. Bem-vinda, Eliana, cada um aqui presente. Meditaremos capítulo 6, né? Jesus Cristo é o Senhor do dia de repouso. Então, traz sábias lições aqui pra gente, realmente de prática, né? O dia do repouso significa, né, no hebraico é sabat. E Deus nos oportuniza o descanso em meio ali um dia para o outro, né? A gente está vindo agora desse descanso. Então, os religiosos, eles tinham muitas convicções, né? Cheio de regras e estavam ali sempre questionando tudo. Então, a gente medita muito a respeito disso aqui nessa passagem. Você quer iniciar aí, Biba? Quero sim. Vamos lá. Capítulo 6. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, os discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhes disseram: por que vocês desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. É aqui, Que né? entendimento. Porque, na verdade, era proibido trabalhar no sábado e não se alimentar, porque os discípulos não estavam colhendo as espigas para vender, para comercializar, né? Não era o trabalho deles, eles estavam apenas se alimentando, né? Mas eles
Aqui, Jesus estava sendo perseguido o tempo todo, eles estavam procurando, né, qualquer brecha para incriminar, para tirar a paz dele mesmo, né? Mas o dia de sábado aqui, nessa situação, eles não estavam trabalhando, eles não estavam tirando, não estavam transgredindo a lei. Eles estavam apenas se alimentando. E o Senhor questiona, né? Ele diz, mas é lícito ou ilícito fazer o mal? Eu devo fazer o mal ou o bem no dia de sábado? Então, até essa regra, o Senhor, ele quebrou ali. Ele diz, né? O Filho do Homem é o Senhor do dia de repouso. Ou seja, eu domino sobre o dia, e não o dia domina sobre eu. Imagina, então, ele fala, né, até nisso. Imagina, é lícito fazer o bem ou o mal. Você vê uma vaca cair num buraco. Você não vai tirar porque é um dia de repouso? Então, é uma necessidade, né? Havendo a necessidade, faça o que tem que ser feito, né? Ah, tem uma emergência, uma circunstância. Não posso porque hoje estou seguindo essa regra. Então ele diz, não. E quem é o filho do homem? Nós, né? O filho do homem tem domínio sobre o dia. Independente, né? Aí ele fala, a questão, a Bíblia nos fala muito, não profanar o sabate, não profanar o descanso, né? Porque isso é prejudicial para o nosso corpo, para a nossa vida. Né? E aí ele dá o exemplo de Davi. Davi não cumpria essas regras, porque o pão estava lá no altar, mas ele chegou com seu batalhão e com fome, era a única coisa que o sacerdote tinha. Então ele entra e diz, né, nós estamos purificados. Há dias ali que a gente está em fuga, né, não teve relações. Então Davi entendeu isso, comeu do pão e deu aos seus também. Então não tem essa questão. A religiosidade afasta nós de Deus, né? Exato. Na verdade, a gente também tem que levar em consideração a intenção, né? A intenção. Se a intenção que a gente tem ao fazer alguma coisa que realmente não está na lei é uma intenção de afronta, né, de desdém, se a gente simplesmente está desafiando, né, porque quer os princípios que foram lançados contra aquilo, realmente a gente está fazendo por maldade, né? Porque eu gosto muito dessa passagem que diz que de tudo que tiveres de guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque se Jesus estava com os seus discípulos no plantio, lá na plantação, e eles com fome resolveram comer, não era porque eles simplesmente disseram, não, hoje é sábado, dane-se, a gente vai fazer o que a gente quer. Não. Existia uma necessidade. E, inclusive, foi a mesma necessidade de Davi e seus companheiros. Então, assim, quando há um porquê, quando há um motivo, né, nada impede que a gente tome algumas decisões que realmente, normalmente, não tomaríamos. Agora, se a gente realmente desdenha o que está sendo pregado, desdenha o que está sendo dito, né, aí sim, aí a gente está deixando de honrar, né, o que a gente deveria honrar. Está profanando, né? Uma profanação do que é sagrado, né? Porque é exatamente bem isso, Isa. Bem justo. A partir do versículo 6, ele vai falar da cura de um homem que tinha uma mão aleijada. Né? E sucedeu que em outro dia de repouso, ele entrou na sinagoga e ensinava. E ali estava um homem com a mão direita aleijada. E os escribas e fariseus observaram para ver se ele curaria no dia do repouso, porque eles ficavam ali o tempo todo buscando em que eles podiam acusar, né? Mas ele, que conhecia os pensamentos dos homens, disse, cuja mão era aleijada, levanta-te, põe-te no meio da sinagoga. E quando ele veio e se posicionou, Jesus lhes disse, versículo 9, eu vos perguntarei algo, o que é permitido fazer no dia do repouso? O bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E observando a todos eles, lhe disse, estende a tua mão. E ele a estendeu, e a mão foi restaurada como a outra. Então eles se encheram de inveja e discutiram uns com os outros o que poderiam fazer com Jesus. Então a gente vê que a mensagem, né, se repete nos capítulos anteriores, lá em Pilatos, a entrega, né, do qual esses fariseus, aqui se revela o que Pilatos sentiu da revelação do Espírito em seu coração. Jesus é inocente, esses homens o entregam por inveja, né?
pela autoridade que o Senhor tem de filho de Deus, de buscarem o tempo todo acusar e ele não se ofende, porque ele sabe quem ele é filho de Deus. Então, nós também devemos ter o mesmo posicionamento quando pessoas quiserem nos acusarem, seja por inveja, porque nós, muitas das vezes, as pessoas nos amam pelo que a gente faz e também amam. E odeiam também pelo que a gente faz, pelo mesmo motivo. Então, aqui a inveja, ela é um mal sem limite. Você pode observar que uma pessoa que tem inveja, que está cega nessa escuridão, ela não tem limite. Ela busca fazer mal para você, ela busca fazer mal para os seus, ela busca... Não tem limite, então tem que estar cautelado, né? Jesus fala, até no capítulo anterior, quando eles buscavam jogar ele do precipício, ele deu um jeito e sumiu. Ele saiu daquele ambiente, né? Então, assim, também nós devemos ser cautelosos no meio a essas maldades, porque ela não tem limite. E a gente vê que, assim, para que serve o dia do descanso? Para restaurar suas forças, suas energias, né? Para o bem. Então, se justamente naquele dia Jesus resolve curar, salvar, alimentar, né? Beneficiar alguém, nada mais diferente do que ele está cumprindo. Não é diferente, ele está cumprindo o bem, né? Só que de uma outra forma. E continua dizendo, não era simplesmente para afrontar, né, as pessoas religiosas, mas era pela necessidade do momento. Não vai deixar para um outro dia o bem que você pode fazer hoje, né? Independente do dia que isso seja, da hora que isso seja, do momento que a gente esteja, da situação que a gente esteja vivendo, né? Então, se a gente pode fazer o bem, você está na igreja, alguém na igreja começa a passar mal, você tira ela e vai cuidar, você... Ah, não, você deu as costas para a palavra de Deus. Não, você está praticando o bem que você está aprendendo ali, né? Então, isso é muito importante, entender o sentido do que nos é imposto para que a gente possa ter discernimento de saber se aquilo que a gente está fazendo é puramente uma afronta ou é a prática do que a gente está aprendendo, né? Do que nos é... E o quanto essa prática pode incomodar, né? Porque ele fez o bem, viram fazer o bem e ainda assim despertam ali um sentimento perverso, né? Uma A inveja. reflexão para a gente também é ver o grau de religiosidade das pessoas, porque essas pessoas estavam na sinagoga, né? E nós também, não importa onde nós estejamos, vamos olhar, nos olhar. Nós não estamos julgando também, né? A gente tem que fazer, ao invés da gente pensar no outro, pensar na gente, né? A gente não tem julgado, a gente está ali de coração puro mesmo. Tudo que a gente tem feito para o Senhor, a gente tem feito realmente com amor, com dedicação, e não só fazendo para que o outro veja, né? Isso tudo a gente precisa refletir. Claro, e quando a gente fala aqui, né, a gente tem que falar primeiro para a gente, porque do mesmo jeito que o Laís falou, nós somos o filho do homem, nós também somos os judeus, nós também somos os publicanos, nós também somos os fariseus. Às vezes a gente é todos eles no mesmo dia, dependendo da situação em que a gente se encontre, né? Vai ter oportunidade que a gente vai agir como imagem e semelhança de Deus. Vai ter oportunidade que a gente vai julgar, que a gente vai condenar, né? Não porque a gente quer, mas porque a gente é falho, porque a gente tá aqui para aprender, né? E porque a gente está buscando ainda, né? Muitas vezes a gente vai ser muito mais imagem e semelhança de Deus do que fariseu, mas vai ter dia que a gente vai ser fariseu e tá bom, vamos reconhecer, vamos se arrepender, vamos trabalhar para no outro dia a gente ser um pouquinho menos. Retomar o caminho, né? Não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas estar no caminho, verdade e vida, que é o exemplo de Jesus, né, Isa? Poderosa reflexão. Então, a partir do versículo 12, Jesus chama os seus 12 apóstolos, né? Então, sucedeu que naqueles dias Jesus saiu para o monte a orar.
Então, a importância da oração, da gente estar nessa constante conversa com Deus, ligado na fonte, porque aí sim os nossos frutos vão ser manifestados mais e mais semelhança do Senhor do que estar ali por atalhos, né? Então, é essa conversa que a gente tem com Deus, que é orar, é oratória, é discurso, conversa, é expor as nossas vulnerabilidades, porque quando a gente se auto-observa, a gente já sabe onde é o nosso calcanharzinho de Aquiles, a gente sabe qual é a nossa maior fragilidade. Então, expor isso para Deus, que o Espírito Santo dá discernimento, dá a cura, né? Então, essa é a E ele importância da passou a oração. noite orando, gente. Passou a noite orando a Deus para escolher, porque ele tinha vários discípulos, né? Várias pessoas Poderoso. que... vários seguidores. Mas ele separou os 12 depois de passar a noite orando, conversando com Deus, fazendo um tete-a-tete ali, Senhor, me orienta, né? A importância de quando a gente vai tomar uma decisão, né? Algo importante, uma mudança de casa, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego. Qualquer decisão na sua vida, independente se é pessoal, se é profissional, se é familiar, entregue, consagra ao Senhor, porque faz toda a diferença, né? Então aqui a gente aprende essa sábia lição. Antes de toda e qualquer decisão em nossa vida, ore a Deus. E a gente passa a noite fazendo outras coisas, às vezes numa emergência no hospital, não dorme bem, às vezes numa determinada circunstância celebrando, né? Por que não orar, né? Então é importante. E imagina que em determinadas circunstâncias, a gente se torna obrigados a realmente, né, naquela necessidade, ao invés de ficar preocupada a noite inteira, porque há pessoas que ficam naquela ansiedade, numa preocupação a noite inteira, vai orar que isso dá paz ao coração, né? Verdade, verdade. Então, quando amanheceu, ele chamou os de seus discípulos e escolheu 12, os quais chamou de apóstolos, né? Simão, a quem chamou de Cefas, né? O Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então, há Judas, né, que é o que falam, né, Judas Tadeu, e tem o Judas Iscariotes. E a Bíblia deixa bem claro, né, olha como ficou conhecido, que veio a ser o traidor. Então, as ações de hoje, ela reflete na eternidade. Então, como as pessoas vão nos conhecer, né? Então, aqui já tem essa sábia lição aqui. E descendo, pois, Jesus com eles parou num lugar plano, e havia uma grande multidão, e seus discípulos, um grande número de pessoas do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro e de Sidom, que vieram para escutar a palavra e para serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam restaurados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele emanava um poder que curava a todos. Então Jesus estava total em espírito, em consagração, né? Bastava que tocar. E assim somos nós. Quando a gente busca Jesus, que a gente toca nele, que a gente busca seguir, a gente sente esse poder, né? Em Hebreus vai nos falar que Deus é o mesmo de ontem, hoje, para toda a eternidade. Quando a gente toca a Jesus, sai virtude, sai restauração hoje na minha vida, na sua. É o que nós estamos fazendo aqui. Aprender mais, é esse toque em Jesus. Que levantando ele os olhos para seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque vós sereis fartos. Bem-aventurados que agora chorais, porque vós vos rireis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olhai, grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam os profetas, os pais deles. Mas ai de vós que sois ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim faziam aos falsos profetas os pais deles. Mas digo-vos a vós outros que me ouvis,
Amais os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos têm ódio. Dizei bem aos que dizem mal de vós, e orai pelos que vos caluniam. E ao que te ferir numa face, oferece também a outra. E ao que te tirar a capa, não defendas levar também a túnica. E dá a todo aquele que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E o que quereis que vos façam a vós, homens, isso também fazei vós a eles. E se amais os que vos... Tá bom. Assim, eu vou deixar essa outra parte, porque... eu termino. E se vos amais aos que vos amam, que merecimento é o que vos tereis? Porque os pecadores também amam aos que os amam a eles. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que merecimento é o que vos tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. E se vós emprestardes àqueles a quem esperas receber, que merecimento é o que vos tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros para que lhe façam outro tanto. Amai, pois, aos vossos inimigos, fazei bem e emprestardes, sem daí esperardes nada, e tereis muito avultado recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem mesmo aos que são ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Essa outra parte do versículo 37 é sobre julgar, né? A gente pode até meditar depois. Isso. A gente tem, assim, na verdade, toda essa parte que eu li, ela se completa, né? É É grande, mas, na verdade, o que Jesus quer que a gente entenda é que a gente não é melhor do que ninguém. Nem aqueles que a gente acha que são errados, ou que são injustos, ou que nos fazem mal, que a gente não tem que condenar, que a gente não tem que julgar, que a gente não tem que virar as costas, e que só aquelas pessoas que são boazinhas com a gente é que são dignas do nosso amor. Né? Porque a gente também erra, a gente também trai, a gente também é injusto, a gente também condena. Né? Então, é aquilo que a gente estava falando há pouco, né? A gente também é fariseu, é publicano, é traidor, é Judas. A gente tem isso, a gente faz isso. Então, quem somos nós também pecadores, né? Para nos acharmos melhores que os demais, né? Jesus disse que não veio para os sãos, e sim para os doentes. Então, a gente tem que trabalhar muito isso na gente, que é difícil, né? Pra gente E aí o fruto, né? Ele vai nos falar desses frutos. Quais são os frutos que essa árvore vai dar? De humildade. Aqui eles nos ensinam poderosamente. Quando a gente reconhece, somente pela humildade, pelo fruto de humildade, a gente vai reconhecer isso, onde está a nossa falha, né? De traição, de julgamento. E aí ele diz, ai de vós ricos, porque quando você se acha o bambambam, o rico, eu já tenho o suficiente, aqui ele fala rico. Rico diz, porque se eu me acho orgulhoso o suficiente, tenho o ego lá em cima, já tenho tudo, já sei o tudo, porque ele vai dizer, já recebeste a sua consolação. Ai de vós satisfeitos, porque padecereis fome. Então esse que se acha todo certinho, perfeito, é o que mais necessita, né? Porque ele diz, ai de vós que estão satisfeitos, porque vai padecer de fome. Então aqui ele está nos dizendo, sejamos mendigos do pão da vida, sejamos mendigos da palavra do Senhor, sempre satisfeitos. Porque se eu tiver fome e sede de buscar entendimento, eu vou receber e vou manifestar os frutos do Espírito Santo. Então, isso é humildade, como Pedro lá, ele diz, quando, né, nos capítulos de ontem, quando o Senhor pediu que ele lançasse a rede, e ele disse, mas Senhor, eu passei a noite inteira e não lancei nada, mas pela tua palavra eu vou lançar novamente. Então, Deus falou, vai lá e faz. Confia nessa palavra. Isso é receber a porção. Porque ele poderia, não, passei a noite, e aí o Senhor está falando, eu não vou jogar. Mas pela fé, ele teve essa humildade. E quando encheu,
ele chamou o outro colega e disse, vem receber também, porque meu barco não estava. E ele disse que o barco quase ia a pique, afundava os dois barcos. E aí ele disse, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele reconhece, ele tem essa humildade de dizer, eu não mereço tanto. Humildade é um fruto que o Espírito Santo está na nossa vida. Não pense que sempre tem o suficiente, né? Que é porque você merece. E o amor é uma... Diga, Biba. O amor é uma coisa muito forte aqui, porque quando ele fala que mérito você tem em amar aquele que te ama. Gente, é muito forte isso, porque é muito fácil a gente amar quem nos ama. Mas ele fala para a gente ser misericordioso. E misericórdia não tem nada a ver com justiça. Porque se alguém te trata mal, você fala, vou revidar. Não. O que ele fala aqui é exatamente o contrário. Você tem que ser amoroso com quem te feriu. E isso não é fácil, gente. Não é Só fácil. sendo fruto do Espírito, né? Que é o amor genuíno, é a mansidão. Isso é o Espírito Santo que não vai nos capacitar para que a gente manifeste. Amar quem nos odeia, né? Emprestar para quem sabe que não vai nos pagar, né? Como ele diz e aqui. acabar com aquele pensamento que nós brasileiros, né, foi incutido nos brasileiros de levar vantagem em tudo. Porque aqui ele está falando exatamente o contrário. Para a gente dar antes de receber, né? Você tem que dar amor, levou a pancada, você dá o amor, e daí às vezes aquela pessoa vai se constranger tanto, vai falar, nossa, eu fiz tanto mal para a Laís, olha como que ela me trata. Da mesma forma que nós nos constrangemos com Deus, né? Que a gente fala, eu não mereço tudo que Ele me dá. Eu não mereço. Né? E isso nos quebranta. E é isso que a gente tem que fazer. Acabar com esse papo de brasileiro dar um jeitinho. Né? Vamos tirar isso. Se a gente não pode tirar do Brasil todo, vamos tirar isso da nossa família. Né? Dos nossos filhos, de quem está por perto. Vamos semear amor, ao invés de semear esse tipo de coisa, né? E perpetua, né, essa bênção. É uma bênção eterna para a nossa geração e descendência. Só isso já vai proliferar o bem e é uma grande manifestação do fruto, né, do Espírito. Glória a Deus. Eu estava pensando aqui no que Laís estava falando e é muito engraçado, né? Quando você tem um pote cheio, né, você nunca vai conseguir colocar mais nada nele. Então, quando a gente está cheio de qualquer coisa, e aí vem da soberba, né? A gente não consegue receber mais nada, nem que seja alguma coisa maravilhosa, mas não vai conseguir entrar na gente. Nossa, isso que você falou, Laís, me ajudou muito, porque eu tinha lido esses versículos e eu estava assim meio que pensando como seria, né? E aí foi ótimo, muito obrigada. Adorei. Revelação do Espírito Santo, glória a Deus. E aí ele segue a partir do 37 sobre julgar os demais. Não julgueis e vós não sejam julgados, não culpeis e não será culpados, perdoais e serei perdoados. Dai e vos será dado. Boa medida, pesada, prensada e transbordante será posta no vosso regaço. Regaço, desfrute, abundância, né? Porque com a medida que com vós mediste, sereis medidos. Então, nós temos isso muito na gente, né? De ser crítico com a gente, de ser crítico com o outro, de ter uma percepção, muitas das vezes, melhor do que com a falha do outro, do que para nós mesmos. Então, quando a gente abre essa visão espiritual, a gente passa a olhar mais para a gente do que para o outro, né? Então, após tudo isso, ele contou uma parábola e diz assim... Deixa eu só falar uma coisinha. Pode, amada. Esse padrão de medida aqui, né? Eu sempre ouvi a respeito de dízimo, de oferta. Você dá e aqui, né? Você dá e Deus te dá em medida abundante, transbordante, sacudida, né? Que nem no saquinho, assim, você dá aquela sacudida para caber mais. Mas aqui está falando de perdão. Né? Olha, então, como mexeu comigo quando eu li isso? Porque se você perdoar o outro, daí Deus vai te perdoar mais ainda.
E eu só queria chamar a atenção nisso, eu sempre vi esse versículo em relação à oferta, né? E aqui está falando de perdão. Glória a Deus. Visão, discernimento espiritual. Você perdoa, às vezes, uma coisa que aquela pessoa te fez. E quanto que Deus não tem que perdoar a gente o tempo todo, todo dia, todo momento, né? Oh, Deus. E a gente não peca assim, a gente não erra só quando a gente fala alguma coisa ou quando a gente faz alguma coisa. Às vezes a gente está pensando aqui, né? Eita, maquinando uma ruindade. Não, e quando a gente pensa a respeito de uma pessoa e nem fala pra ela, a gente começa a olhar de forma diferente. Isso principalmente em relacionamentos, marido e mulher, que é constante. Aquela pessoa te magoa e você já fica meio que acautelada, aí você começa a julgar aquela pessoa, a pessoa nem fez, mas aí pelo seu pensamento você começa até a tratar a pessoa de uma forma diferente. Você não disse nada pra ela, mas você tá julgando. Através do seu pensamento e a sua ação com ela vai ser através. Então, por isso a importância do perdão, né? Quando eu vou orar o Pai Nosso, eu medito em cada palavra. Eu digo, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. E aí eu lembro qual foi a ofensa daquela que eu recebi naquele dia. Se teve alguma coisa, eu digo, tá perdoado, Senhor. Tá liberada essa pessoa. Porque em relacionamentos, na convivência, mãe, filho, esposa, pessoa de trabalho, vai haver alguma coisa, a pessoa te diz, alguma coisa... E eu digo, perdoou agora quem me ofende, me perdoa, Senhor, se eu ofendi alguém. Porque às vezes acontece da gente dizer uma palavra que magoou aquela pessoa e ela não vai nem te dizer, ó, Laís, o que tu disse me magoou. Você nem sabe, você nem sabe, exatamente. Exato. Então esse é se esvaziar, né? E dormir com a mente leve, entregue a Deus e já, ó. Eu tenho muito isso, eu digo, ó, na minha família, assim, a gente tem... Toda família tem umas questões, né? Ou é de intriga, ou é pessoas envolvidas com vícios, ou é... Família é família, tem N casos e circunstâncias. E infelizmente essa é uma coisa que tem quebrado, graças a Deus, assim, na minha, mas é muito constante ainda, de um levar aquela coisa em intriga, sabe? E eu digo, meu Deus, que situação chata. E aí da parte do meu esposo tem outras questões que eu digo assim, dos males, porque cada família tem uma circunstância. Então tem que ser tratado, tem que ser perdoado e a gente lançar perdão constantemente. É constante, né? Ignorar. Isso é sabedoria, de aprender quando vier certas circunstâncias para você não se deixar levar naquela energia, naquela influência. Então eu digo, ó, e aí eu lembro que quando vai falecer alguém que tá mais de idade, eu não quero nem que fulano vá no meu velório. Eu não quero nem que não sei o quê. Isso é terrível. Tá ali nas últimas, traz fulano aqui para pedir perdão, no último instante, naquela coisa. Eu digo, não, gente, pelo amor de Deus. Aí eu já digo, ó, estão todos perdoados, o que eu me ofendi, os que me ofenderam. Se eu ofendi alguém, me perdoe em vida agora, porque eu não quero estar com esse peso, com esse fardo nas minhas costas, não. Se acontecer alguma coisa, que a gente está vulnerável, né? Pode acontecer qualquer instante. Estão todos perdoados, podem viver em paz e me deixem em paz, fluir para a eternidade. Mas é muito lindo quando a gente vê um perdão desse, né? Mesmo meu pai, por exemplo, ele era brigado com o irmão dele. E quando o irmão ficou sabendo que ele estava doente, ele foi na casa do meu pai, eles se reconciliaram e meu pai ficou doente 4 meses só. Ele ia todos os dias na casa do meu pai. Então, eles colocaram, como é que eu não estou achando a palavra, mas eles recompensaram todos os anos que eles ficaram brigados naqueles 4 meses. E eu achei assim, uma atitude do meu tio tão linda, gente, tão linda, sabe? Dos dois ficarem com o coração limpo. Nossa, foi maravilhoso. Vamos lá. Lição, né? Pra gente praticar. Melhor fazer em vida do que ali pros últimos instantes. Então, libera perdão. Viva leve, porque isso até flui e dá mais dias de vidas, né? E aí ele diz aqui, a partir do 39, depois ele disse uma palavra. Acaso pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não há discípulo que seja superior a seu mestre, mas qualquer que amadureça chegará a ser como seu mestre. Olha aqui. Então nós devemos amadurecer e sermos igual, termos a prática como Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a luz que brilha para a escuridão. E quando a luz chega,
não há cegueira. O que é a cegueira? É a escuridão. Então imagina, ó, Biba acabou de fazer uma revelação. Isa fez uma outra revelação. Quando? Porque Biba certamente tem essa percepção de, né, quando fala aqui da medida, porque certamente ouviu alguém falar e acreditou. Então, quando a gente vem e medita aqui, o Espírito Santo, que é luz, ele dá a revelação e abre os nossos olhos. Então, cuidado quando um entendimento, porque nós, na nossa limitação humana, a gente pode entender algo e aí a gente ensina para outra também a luz da escuridão. Então, ambos estão na escuridão. Então, quando o Espírito Santo revela essa luz, e Biba entendeu, não tem a ver com o dízimo. Né? Eu entendi a revelação do Espírito Santo, que é conforme o perdão que eu der, eu vou receber, conforme as bênçãos do qual, né? Porque às vezes a gente até não julgar. Ei, mas eu gostaria de estar sendo julgada dessa forma? Por que essa pessoa agiu como ela agiu? Qual foi a circunstância? Aí você busca entender. Porque se você for julgar sem ver a causa, você está na cegueira, na escuridão. Então, quando a gente percebe isso, a gente muda a nossa percepção. Porque a percepção, ela é verdade, né? E a luz da palavra, a revelação é muito nítida. Um pouquinho de empatia sempre ajuda, né? Porque, assim, muitas vezes a gente leva em consideração apenas aquela atitude daquele momento. E aí, quando a gente se coloca, às vezes, no lugar daquela pessoa, será que a gente faria igual, melhor ou até pior? Né? Eu digo, e se eu fosse aquelas pessoas que morasse na rua, passasse fome, eu roubava, matava, dava porrada, porque assim, eu com fome eu fico altamente mal-humorada. Então, lógico que eu não tô. Lógico que eu não tô assim, né? Passando a mão em quem rouba, quem furta, não tô. Mas muitas vezes você não sabe a situação daquela pessoa que passou e pegou alguma coisa, né? Assim, É verdade. tu tá às vezes no carro, comendo um McDonald's, para no sinal, tem aquela pessoa que passou o dia todinho ali, não comeu nada, e essa pessoa vai dar um bote na tua comida e sai correndo. E aí, né? Assim, lógico que existem coisas mais leves, mas a gente dá um exemplo mais esdrúxulo, assim, que é para atingir mais, né? Mas justamente isso, a gente às vezes olha para uma pessoa, não entende o porquê ela faz aquilo, mas muitas vezes a gente não quer parar um pouquinho para pensar o que é que está por trás das atitudes. E a gente já joga pedras, e a gente já sai falando, e a gente já sai condenando. Né? E isso é muito importante para a gente ver o que é que a gente também seria capaz de fazer na situação daquela outra pessoa. Difícil. É Poderosa olhar o outro com reflexão. amor, né? E o Senhor aqui, ele fala para os discípulos, né? Ó, vocês estão aqui como aluno, eu ainda estou aqui com vocês, então aprendam. O aluno não é maior do que o mestre, mas ele, quando vai, ele diz: obras maiores vocês farão. Agora vocês se igualaram ou vão superar o mestre, né? Fala que um bom discípulo, ele até se torna superior ao seu mestre. E o Senhor dá essa revelação: obras maiores vocês farão. Então, nós estamos aqui como discípulos, aprendendo, seguindo a instrução do Senhor para executar boas obras, conforme Ele fez, né? E aí ele diz, versículo 41, e por que tu vê o cisco que está no olho do teu irmão, mas não vê a viga que está no teu próprio olho? Então, autoavaliação, olhe primeiro para si. Aquele sermão que você ouviu, eita, fulano podia ouvir. É para você primeiro, né? Então, autoavaliação para a gente nos perceber. Ou como tu podes dizer a teu irmão, irmão meu, permita-me tirar o cisco do teu olho, quando eis que deixas de ver a viga que está no teu próprio olho. Hipócrita. Hipócrita significa farsa, né? Cuidado com a falsidade, cuidado com essa farsa de querer se mostrar perfeito, sendo porque nós, na nossa intimidade, nós sabemos onde está a nossa falha, né? Tira primeiro a viga do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. É igual quando a gente supera uma dor, supera um problema. Você deu atenção primeiro para si, resolveu o seu, agora você tem autoridade para ajudar alguém. Mas se você está curado, você pode ajudar a curar o outro. Exatamente. E aí, em seguida, no capítulo 43, para encerrar aqui o capítulo 6, ele vai nos falar dos frutos
pelos frutos se conhece o homem, né? E aí, em seguida, ele fala da parábola também, o fundamento dos dois fundamentos. Então, é exatamente isso, essa manifestação. Não há árvore boa que produza fruto mau, nem a árvore má que produza fruto bom, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Porque não se colhem figo dos espinheiros, nem se vindimam uvas de uma sarça. Um bom homem dos bons tesouros do seu coração tira coisas boas, mas um mau homem dos maus tesouros do seu coração tira coisas más. Porque do que abunde no seu coração falarão os seus lábios. Então as pessoas sempre vão dar sinais de que elas são. É verdade, Laís. Você falou agora uma frase, sempre porque a boca fala do que o coração está cheio. E às vezes a gente está caminhando com um amigo por um tempo e depois a gente se decepciona com essa pessoa, mas a culpa é nossa, porque ela já deu indícios de quem ela era desde o início, a gente que não captou. Que não tem como esconder, né? Não tem como o tempo todo você esconder quem você é. Então, muitas vezes, você suportou isso. Depois você fala, oh, mas não, a pessoa sempre mostrou quem ela era, você que não quis ver. Eu não sei, porque a gente também, a gente vê tanta gente que fala coisas, né? Fala de uma coisa e age de outra forma. E às vezes, quando ela vai agir da outra forma, é que você descobre realmente o que estava dentro. Mas não acho que isso seja uma regra, mas concordo que realmente é porque tem que ter a sabedoria, uma sabedoria que Laís fala aí, de acautelar, né? Porque eu mesma, quando eu começo, tem que aprender, né? Eu dou meus exemplos porque eu me vejo aprendendo todo dia. Eu vejo as Sim. minhas falhas, então eu tenho que falar de mim. Quando eu gosto muito de uma pessoa, eu começo a ver alguma coisa assim, né? Aí eu fico pensando, meu Deus, será que é meu coração que está, né? Tá olhando aquela pessoa com a maldade que eu tenho dentro de mim, eu estou julgando, e a pessoa não nem isso, né? Então, assim, eu sou meio inocente para descobrir essas coisas. Alguns não, alguns aí são realmente bate o olho, a pessoa já nota. Mas alguns você vai, né? E se não fosse assim, até Jesus foi traído. Então, se não fosse Quando assim, fala do acautelar, né, Isa? O acautelar, ele serve tanto para os outros e tanto para a gente. Acautelar para que ninguém vos engane. Esse ninguém é externo e interno. Porque, como você falou, será que é eu? Porque a gente pode se enganar também, né, na nossa mentalidade. Por isso que a gente tem que vigiar e orar, pedir o discernimento do Espírito Santo, porque ele vai colocar. Observou uma vez, aí você diz, será que é eu? Ele vai te revelar. Observa a segunda, se a pessoa repetir a terceira, e aí você vai ter aquele discernimento claro. É a luz da palavra, é a luz do Espírito Santo, que nada fica oculto. Ele diz que não há nada que fique totalmente no escuro. Vai ser revelado, em algum momento vai se revelar. Então a importância da gente colocar em oração para que tenha esse discernimento, né? Então é impressionante como vai acontecer mesmo. Jesus conheceu Judas porque ele dava a conhecer pelas falas. Quando a mulher, aqui no capítulo 7 a gente vai ver, quando a mulher vai lavar com óleo, quando ela vai ungir, ele chega e diz logo, ele mostra a intenção do seu coração, materialista. Da mesma forma, vai se revelar quem é aquela pessoa que está com você por um propósito ou se ela só está por dinheiro. Pessoas dinheiristas, elas estão aqui com você num caminho. Se ela receber R$ 50 a mais numa proposta, ela te deixa. Isso é revelado através de ações. Então, ela tem um propósito, ela não está com você, ela não vai honrar o que você fez, o sacrifício que você ensinou, por questão de migalha, né? Então, é muito isso, é acautelar conforme a intenção, né, dessa pessoa, porque ela vai dar a conhecer pelas ações, pelo fruto, né? Sim. A partir do versículo 46, ele vai falar dos dois fundamentos, isso também é muito poderoso, viu, pra gente, pra edificação da nossa vida, da nossa fé. Quer ler, Biba? Quero. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa,
ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. E assim é com a palavra de Deus, né? Se você ouve e obedece, você está sobre a rocha firme que é Jesus. Problema todo mundo vai ter. Não tem essa, minha vida é um mar de rosas. Não, os espinhos vêm também, né? Então, se a gente está alicerçado na palavra do Senhor, pode vir o vento contrário que for, que a casa não vai ser derrubada. Sendo que quando a pessoa está naquele vai e vem, qualquer probleminha que surge, é a família que destrói, é a empresa que entra numa falência, é a sociedade que quebra, porque não está bem alicerçado. Essa é uma palavra real. Não tem como fugir disso, né? E ele diz, né, eu vos mostrarei quem é semelhante a todo aquele que vem a mim. Então, quem está firmado na rocha é aquele que escuta e pratica. Então, aqui a gente pede muito sabedoria, né, do Espírito Santo para nos dar esse poder de prática. Isso é estar fundamentado na rocha, né? Essa é a nossa base de fé. Porque o inimigo vive ao derredor. Ele vai buscar o tempo todo nos atacar. Através de pessoas, através de colocar dúvida na nossa identidade, através de N circunstâncias. Quando ele não nos atinge, ele vai buscar um filho, ele vai buscar um amigo, ele vai buscar seja quem for, para te provar a tua fé. Se ela estiver fundamentada, se você estiver praticante, igualmente, a gente aprendeu. Perdoa o que te ofendeu. Se a gente se esforçar, buscar no Espírito Santo essa capacitação, a gente não vai cair. Por quê? Firmado na rocha. Essa é a palavra. Então eu pratico, porque ele diz que o que escuta e pratica as minhas palavras, esse está fundamentado na rocha. Vai ser difícil derrubar. Pode vir a aflição, o vento, a tempestade, a água, a inundação, mas está firme. Já se a sua fé é colocada em dúvida, se você não está buscando praticar, não está buscando em oração, no mínimo de penetração caiu. É todo dia, todo dia. Não é assim, pronto, agora eu já consegui, já fechei nessa matéria aí, posso... Não, gente, é todo dia, não tem jeito. É como a palavra aqui anterior disse, ser mendigo desse pão da vida. Todo dia eu preciso comer do pão da vida. Todo dia eu tenho necessidade de abastecer nesse alimento, né? Nosso corpo físico não precisa todo dia do alimento. O nosso espiritual, a nossa fé, todo dia precisa desse pão aqui da palavra de Deus. Não tem essa, enchi hoje, tô saciada, satisfeita. Amanhã o seu espírito tem a mesma necessidade de estar na mesa do Pai, tomando o pão da vida. Né? O maná que Deus dava aos judeus era para justamente ensiná-los que todos os dias eles tinham que buscar o alimento vindo do Senhor. Que se Deus desse um alimento que os saciasse, eles não mais buscariam o alimento que vem do Senhor. Então, esse é o nosso maná, né? É a gente estar em contato com Deus, a gente estar em sintonia, a gente estar em intimidade com Deus todos os dias. Esse é o início, né, de tudo. Foi lá quando Deus tirou os judeus do Egito, que ele ensinou que eles teriam que comer do maná. Então, a gente que está em busca dessa sintonia com Deus, é o nosso maná. É todo dia, porque não fica para outro dia. Todo dia a mesa está posta, né? Todo dia está posto ali para a gente desfrutar desse banquete. Então, é exatamente isso. Poderosa reflexão, né? Para a gente fortalecer cada dia e praticar, porque quem está fundamentado na rocha é quem pratica. E o que a palavra nos diz? Medita dia e noite. Busca todo dia estar nessa mesa, é a constância. Né? Então, uma coisa que você deve fazer, que nós devemos realmente fazer para ter essa presença de Deus, essa fé sólida, é a presença de Deus todo dia, todo dia. Capítulo 7. Jesus Cristo cura um servo de um centurião. Aqui é a autoridade manifestada, né, da fé desse centurião. Demais. Esse capítulo é muito lindo.
quer comentar, Biba, a respeito dessa autoridade, dessa confissão aqui, que é muito preciosa? Eu creio que a gente deixa para ler ali a parábola, né? A partir do versículo 22. Nesse a gente pode só comentar. A gente aprende muito com esse centurião, porque nós podemos usar a nossa influência e o poder, né, entre aspas, que a gente tem para ajudar os outros. Assim como ele fez, porque a autoridade dele, com humildade, né, ele não deu carteirada quando ele pediu para chamar Jesus, ó, manda ele vir aqui, que eu sou o bambambam. Não, ele foi muito humilde. E me chamou muita atenção, porque aqui fala, no versículo 5, que esse centurião, né, os servos dele lá falando, pois ele ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Esse centurião ajudou na construção da sinagoga. Como é interessante isso, né? Que enquanto ele... os que foram enviados por ele insistiram com Jesus para ele ir até a casa, o centurião falou, olha, não precisa vir aqui, né? Jesus vai entrar na minha casa, eu não sou digno de que ele venha. É muita humildade, gente. Ele tinha 100 pessoas abaixo dele, né? E quantas pessoas a gente não vê aí que é gerente de 2 e tá rotando peru, né? E às vezes vamos olhar até para a gente, né? Às vezes a gente pode se achar mais influente, mais entendido na palavra do que outra pessoa que não lê, né? E a gente não sabe como é o relacionamento dela com Deus. Às vezes a gente pode fazer esse julgamento, né? Então que a gente aprenda com esse centurião sobre autoridade e sobre humildade. Né? Porque só o fato dele falar, eu mando alguém fazer e a coisa é feita, nós temos o poder da palavra de Deus na nossa boca. Se você declarar que você está curado, você está curado. Se você declarar que os teus filhos serão bênção, eles já são. Nem serão, já são. Amém. Ponto final. Né? Então vamos aprender com esse centurião. E demais. É tão importante assim, essa passagem, e até hoje ela é representada, eu acho que é na missa, né? Que ele diz, Senhor, não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A gente traz para si no momento quando foi feito, né? Para um terceiro. Mas veja, isso é importantíssimo. É a gente saber que por mais que a gente ame, por mais que a gente coma o maná diário, por mais que a gente busque, o que vai nos dar essa possibilidade da salvação, da cura, é a fé. Não é porque a gente, eu faço estudinho, então eu mereço e eu sou digna. Não. O cara lá ajudava a construir sinagoga, o cara lá dava, né, ajudava todo mundo, mas ele dizia, eu não sou digno que venhas à minha casa, que entreis em minha morada. Mas dizei uma palavra e o meu servo será salvo. Se ele cria que o servo dele ia ser salvo, por que ele não achava que ele poderia também? Né? Então, assim, é importantíssimo, porque às vezes os pequenos atos que a gente faz de humildade e amor, a gente marca, né, numa história. Pode não ser a história mundial, mas a história da vida de alguém, até às vezes na história da vida da gente mesmo. Porque como é gratificante a gente saber que a gente faz diferença na vida de alguém, né? Não é por orgulho, mas por gratidão a Deus de ter essa oportunidade. Por uma palavra serei salvo, pela palavra de Deus. Quantas pessoas são convertidas por um versículo que sai da nossa boca, da sua, da minha? Uma palavra de Jesus, né? Ele fala, por sua palavra serei salvo. Essa palavra salva. O que está escrito, o qual a gente está manifestando aqui, é testamento, é herança. Então, quando se toma posse dessa palavra, é salvo. Então, assim, o centurião era aquele que ministrava, que arquitetava a estratégia de morte, de condenação. Então, ele sabe da responsabilidade que recai sobre ele, mas ele se mantém humilde. Senhor, eu sou tão pecador. Então, cabe a nós reconhecer que nós também somos falhos. E aqui ele recebeu
ele se colocou na humildade, porque o orgulho, a soberba, ela antecede a ruína, né? Então é que ele colocou total na dependência do Senhor. E o Senhor disse, ao escutar essas coisas, admirou-se, no versículo 9, Jesus por ele. E voltando-se à multidão que o seguia, ele disse, eu vos digo, que nem sequer na casa de Israel encontrei uma fé como esta. Porque ele era um gentil, ele era ali uma pessoa que condenava, que levava pessoas a, né? Enfim. E ele tem uma tamanha fé, por isso que a palavra de Deus diz, vocês por ser muito religiosos, vocês por querer colocar dificuldade na palavra de Deus, perdem a salvação de vocês. Prostitutas, republicanos e os gentios entrarão no reino antes de vocês. Porque eu vim para os meus e os meus não recebem. Então ele diz que esse gentio, esse centurião romano, tem mais fé do que o da própria casa. Olha aqui. Quantas vezes nós, dentro da igreja, vamos julgar, vamos buscando a palavra, mas é exatamente o que a Bíblia falou. Aquela pessoa que está lá, que você julga não conhecer, que está lá dentro da igreja dia e noite e tal, e aí julga aquele que está lá fora, e tem uma intimidade com Deus, e tem uma fé que ela causa impacto no Senhor, mais do que aqueles que estão ali na religiosidade, né? Pois é, porque isso é muito do coração, né? Porque É eu posso íntimo. ler. Aquilo está dentro da minha mente. Essa semana eu estava passando aqui a televisão, aí tinha era um negócio, uma guerrazinha da Bíblia. O cara falava para capítulo tal, versículo tal, aí capítulo tal, quem sabia mais, entendeu? Mas veja, será que aquelas pessoas que sabiam assim, né, de pronto, será que elas aplicam uma coisa não tem nada a ver com a outra? Muitas vezes tem gente que não sabe ler, não conhece, mas tem uma fé Verdade. tão grande. Eu vejo pessoas que dizem assim, eu não tenho medo de nada, não tenho medo de nada. E eu não vejo essas pessoas lendo, porque ler é importante. A fé é tão grande, porque a gente vai aprendendo, isso vai despertando. Mas tem gente que é tocado assim, feito esse homem mesmo, né? Feito aquelas pessoas, aquelas prostitutas que iam a Jesus chorando, lavando seus pés. Elas talvez não conhecessem tanto, mas elas sabiam do poder dele. Então é muito importante isso que a Bíblia falou, de muitas vezes você não acompanhar, tal, mas o seu coração ser entregue totalmente a Deus. Só o Jesus sonda, né? Só Deus sonda. Então aqui ele fala muito disso. É a palavra, é o fundamento, é o escutar e praticar. Todas as vezes a pessoa que não sabe ler, que não está dia e noite, ela escutou uma palavra e já está salva. Está praticando todo dia aquilo que tocou o coração. Então essa é a prática, né? Esse é o fundamento, né? Não importa. E se manter na humildade e essa autoridade. Ele diz, eu administro, eu mando a pessoa vai, eu mando ela vem. Então eu sei que a tua palavra tem poder, né? Como manifesta a palavra do Senhor na vida da sua, profetiza na vida do outro, porque a palavra materializa, né? Tem esse grande poder. E aqui, a partir do 11, Jesus Cristo ressuscita o filho de uma viúva, né? Pode comentar, Mar. Como é que você? Então tá. Eu tenho uma coisa que me chama muita atenção aqui, porque o que fala é que tinha uma multidão com Jesus, né, seguindo Jesus, entrando nessa cidade, Naim, e uma multidão saindo da cidade, acompanhando esse velório, esse féretro, sepultamento aí, né? Esse enterro. Ai, veio a palavra certa. E daí, quando eu estava lendo, eu fiquei pensando assim, quem é você nessa história toda? Se a gente fosse trazer para os nossos dias. Você está seguindo Jesus, você está ali, você é uma parte da multidão que está seguindo Jesus. Você é aquele que está precisando de um milagre, que é o caso da mãe do rapaz.
né? Você é aquele que vai receber o milagre, você é a multidão que está saindo ou que está entrando da cidade? Eu fiquei me questionando isso. Quem nós somos? Dependendo da situação que a gente está vivendo, nós somos aquele que precisamos desse renovo, que o caso da viúva. Ela já era viúva e esse era um filho único dela. Então, ela estava fadada ao desespero, a ser escória da sociedade. Viúva não trabalhava naquela época, elas eram sustentadas pelos filhos, mas já que ela não teria filho, então ela estava fadada ao fracasso total, né? E ela estava saindo. Imagina ela, o desespero que ela estava, a dor que ela estava sentindo de perder o único filho, e Jesus chega para ela e fala assim: não chore. Gente, como assim não chore? Né? Acho que ela pensou: como assim? Você não está entendendo o que eu estou vivendo. Então, agora, eu quero perguntar para quem está assistindo a gente, para a gente também, que situação você está vivendo? O que você está vivendo que Jesus não pode tocar, parar ali a morte, seja lá falência de uma empresa, seja um sonho seu que morreu. Jesus não toca ali, tudo para e ele fala: olha, ressuscita, venha vida. Que você está passando que Deus não pode mudar? Menino, arrasou! Adorei! Para e pensa. Para e pensa, analisa. E isso é muito lindo, né, Biba? Porque quando o toque de Deus chega, ele restaura. Como ela diz, ela estava ali condenada ao fracasso. E o Senhor chega e é sucesso. Sucesso é algo que o Senhor fala e ele profetiza. Não é que a gente fala que tem que ser bem sucedido, que não é uma questão do mundo capitalista, não. É o próprio Senhor que fala em sucesso, que quando estamos na presença dele, seremos bem-sucedidos. Né? Como ele diz lá em Josué, aquele que salva e liberta. Seja forte, corajoso, medita na palavra dia e noite e tudo que você tocar será bem-sucedido. Tudo que você tocar na autoridade de Filho de Deus, tudo que você tocar com a unção dada pelo Espírito Santo, será sucesso. É o Senhor que nos fala que nós somos dignos de ser bem-sucedidos. Um versículo que mudou, assim, não, né, que me despertou, assim, que Magna, ela disse: não, Gênesis 1:26, não sei o quê. Não foi ele. Mas quando eu li Jeremias 29:11, porque sou eu que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, não de causar mal, planos de dar esperança em um futuro. Então foi que eu disse: olha, ele está dizendo que o plano dele para mim bem, é o plano dele para o bem, não quer me causar mal, não, porque eu morria de medo, eu digo sempre, morria de medo. Então, isso me fortaleceu de uma forma que não tem. Isso aí, para mim, foi, sabe? É a palavra. Quando a gente acessa aquela palavra, por isso que ela tem que ser dita, porque a palavra, o versículo que te ativa, o versículo que ativa é individual. Isso é nossa intimidade, né? Eu sempre também compartilho. O meu foi um salmo que me converteu. Então, quando você acessa essa palavra, tá dentro, acabou. Você ouviu aqui, entrou na mente, foi pro coração. Acabou, converteu total. O Espírito deu a revelação. E é essa palavra que convence, né? Que o Espírito coloca luz para a nossa vida. É precioso. E aí... Maravilhoso. Então Deus visitou o seu povo, né? Ele diz, ó, e o medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta surgiu entre nós e visitou agora o seu povo. Então Deus nos visita, Deus realmente através, o Espírito Santo vai revelar qual é essa palavra. Então levanta. Aqui ele ressuscitou o filho, aqui ele deu sucesso para aquela mulher condenada ao fracasso. Ele concede a saúde do qual você precisa agora. É a saúde que está ali em decadência, que precisa ressuscitar. O toque do Senhor ressuscita. É o casamento que está ali falido. Deus ressuscita ele no toque, né? Ele diz, levanta, restabelece e restabelece. Esse é o poder, né, da chegada. Boa para mostrar para a gente que não importa
em que situação tá, porque às vezes fala assim, né, você falou do casamento, mas você não sabe o que eu tô vivendo, mas Deus sabe. Se ele ressuscitou um morto, ele pode Ele ressuscitar os toca e seus restaura. sonhos, o seu casamento. Não duvida, Maravilhoso. né? Não Duvida. chores, apenas crê, porque a fé salva e restaura. Esse é o poder de Deus, não nosso, né? É a capacitação do Espírito. A partir do versículo 18, Jesus Cristo e os discípulos de João. Aqui vai nos mostrar que João, olha aqui, João Batista, aquele que viu o céu abrir quando batizou e o Deus falou, este é o meu filho amado. A pomba desceu, né? Materializou. Então João viu, ouviu. E aí, diante de uma circunstância, olha nós, diante da circunstância, a gente já teve ali manifestações, tem a fé edificada. Aí, diante de uma morte, de um falecimento de algo, o fim do casamento. Já vivi momentos maravilhosos, já sei. Aí, João, na circunstância que ele estava preso, e ele vai e diz, vai lá, meu discípulo, e pergunta para Jesus se eu devo esperar outro ou se ele é o Filho de Deus. Olha a circunstância que pode nos cegar. João ficou numa cegueira, porque ele já tinha visto, ele batizou, mas diante da circunstância de estar preso, ficou confuso. O mundo vai colocar circunstâncias que a gente vai ficar confuso. Se a gente realmente tem essa autoridade de filha de Deus, se ele realmente nos perdoa das nossas transgressões, e se a gente ficar nessa confusão é a incredulidade. E por essa incredulidade, né, sucede muita coisa. E aí Jesus, no versículo 22, responde para os discípulos de João. E respondendo Jesus lhe disse, ide contai a João tudo o que vistes e escutastes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres são anunciadas boas novas. E feliz será o que não se escandalize por minha causa. Ao partir os discípulos de João, começou Jesus a dizer à multidão acerca de João. Que saístes ao ermo ao ver, uma cana sacudida pelo vento. Cuidado com os ventos que estão nos sacudindo. Cuidado com as dúvidas que vão lançar sobre a nossa vida para a gente colocar a nossa fé em dúvida. Porque as circunstâncias vêm para nos provar, né? E aí ele diz, mas se não, que saístes a ver. Há um homem trajado com vestes elegantes. Eis que aqueles que se trajam com vestes elegantes e vivem em seus deleites estão nos palácios. E se não, que saístes a ver. Há um profeta. Sim, eu vos digo, e mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua presença, que preparará o caminho diante de ti. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há um profeta que seja maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Porque incredulidade, aqui ele se deixou levar pela circunstância e as aflições do mundo balançaram ele. E ele se deixou levar. Então o que a gente aprende? Aqui ele diz que nascido de homem não tem um maior. Né? Fala que ele se apoderou lá no início, o espírito de Elias veio sobre ele, esse menino. Ele desde a barriga do ventre ele foi capacitado para cumprir o propósito e cumpriu ali. Ele preparou o caminho para a vida de Jesus, ele viu. E aí as aflições do mundo sacudiu. E ele se colocou. E aí ele diz, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Porque na hora de governar sobre uma circunstância, ele não governou. Então, para nós, diante das aflições da vida, a gente tem que guardar a nossa fé. A gente tem que guardar aquela alegria que vem do Senhor. Suportar o processo mesmo. E principalmente a nossa identidade de filho de Deus. De que a gente tem um propósito. Né? Porque as aflições vêm para exatamente sacudir. E aí João se tornou o menor no reino de Deus. Porque ele diz que o menor ainda vai ser maior do que João Batista. É uma palavra, né, muito forte. Porque as aflições da vida sacudiram e deixaram ele em dúvida. Então, a mensagem forte para a gente. Para provar o que a gente já ouviu aqui, e que não são as obras, né, que nos levam a um bom caminho. Não são as obras, é a fé. Né? Porque, sinceramente, por mais difícil, por mais que a gente se esforce, fazer ainda é mais fácil do que
tirar todas as circunstâncias da sua frente e só crer. É muito mais fácil você fazer boas obras do que você crer cegamente em Deus. Porque quando você, vamos supor, tem uma pessoa que está ali maltratando, tal, e aí naquele momento você não revida, né? É difícil? É, mas é mais fácil não revidar do que crer que aquela pessoa vai ter uma mudança espiritual, que vai se arrepender. Não é? É muito mais fácil. Então, assim, as obras de João realmente foram incríveis, né? Ele viveu uma vida de abdicação, ele não comia, ele jejuava, né? Mas na hora da fé, aí até aquele centurião foi muito para frente, né, dele. Então a gente tem que, na hora que a gente estiver realmente passando pelos problemas, muitas vezes, ao invés até de agir, só agir, a gente tem que pensar e voltar o nosso coração para a fé que Jesus prega que a gente tenha, né? É forte, né? Essa passagem mexe muito com a gente, ou seja, perdeu toda aquela, né? É exatamente isso, não é por obra, é pela fé. E a palavra lá em 1 Coríntios eu gosto muito, né? Agora, pois, restam a fé, a esperança e o amor. Dos três, o amor é o maior. Mas o que é a fé, gente? Repito novamente, diante de todas as aflições da vida, guarde a sua fé. Mantenha a alegria, a esperança no Senhor. E a essência, o que foi por amor. Por amor que Deus deu seu Filho unigênito por nós. Então isso é muito forte. E eu lhe digo assim de prática, que se não fosse pela minha fé, eu já tinha definhado. Faz muito tempo. Porque assim, desde o meu nascimento, o inimigo ele tenta me destruir. E choque, e rejeição, abandono de pai e de mãe, de circunstâncias que eu já tive no fundo do poço mesmo, um buraco terrível de depressão, que eu cheguei e pedi, Senhor, me leva, eu não aguento mais essa vida. Quero morrer. E quando eu senti naquele momento, eu digo, eu tenho fé. E aí me veio a esperança e eu fiz uma aliança com Deus. Senhor, não me deixe ir sem antes ser mãe. Foi um pedido que eu fiz profundo e aí eu senti eu voltando em mim. Mas eu pedi assim tão profundamente, com sinceridade, que Deus estava me levando assim mesmo. Mas eu disse, eu quero sentir o prazer de ser mãe. Me deixa pela fé. Pela fé. Porque se a gente não guardar a fé, porque as circunstâncias da vida vão, e o inimigo faz isso, parece que faz de propósito, ele bota a gente numa circunstância que é para fazer a gente desistir, mas se a gente tiver fé, a gente sai do pior dos buracos. Do abismo de depressão, assim, de estar em um pico altíssimo de ansiedade e estresse, eu também já estive. Nos dois extremos eu já estive. E eu digo, Senhor, e eu lhe digo que se não fosse por fé, não teria voltado. Eu não estaria aqui hoje contando para você. Por isso que eu falo com muita convicção de tudo que a gente deve guardar é a nossa fé. Essa alegria em meio ao desespero. Tem gente que olha, meu Deus, Laís, mas como tu tá aí de novo? Porque muitas das pessoas que me conhecem diziam assim, meu Deus, essa menina... Eu já cheguei a ouvir de pessoas assim, nossa, eu queria ter 1% da tua fé. Porque quem me conhece sabe que há muito tempo já era para não ter. O inimigo já tentou me derrubar, me dar muita rasteira nessa vida, mas a fé tem me tirado de cada circunstância. E eu digo, eu sou filha do Altíssimo, eu sou filha de Deus, eu sei que Ele me recolheu. Glória a então, Deus. Por isso que eu digo com muita convicção, guarde a sua fé. A alegria, tá triste, tá numa pior das circunstâncias. A alegria do Senhor é a minha força. Tá na dificuldade, tô sorrindo, tô aqui compartilhando, tô... E é isso que vai realmente, porque eu sei quem eu sou. O mundo vai dizer que eu não sou capaz, que eu não sou merecedor, mas eu sei quem eu sou. Então, é essa convicção certeira mesmo. Nunca coloque à prova a sua fé. Pois não deixe que as pessoas... Eu nunca tive muita fé, não, mas a misericórdia de Deus é muito grande para mim. É sério. Eu não minha fé, assim, é um amor. O amor a Deus é muito grande, mas a fé de que Ele ia fazer por mim, de que Ele era, não. Só tinha mesmo o amor e a misericórdia dele. Glória a Deus, pois eu senti na prática mesmo, porque minha amiga, se não fosse assim, eu dizer, eu sei que Deus está comigo, aqui eu vou sair dessa, porque Deus me ama, e realmente por amor, porque a fé, a gente vai manifestar ela sabendo que é amada.
Não, mas era o Quando meu eu sei amor que eu por sou ele. amada, quando eu sei que eu sou amada, ou quando eu amo ele, a gente busca obedecer, a gente entende essa palavra e firma no nosso coração. Porque em N circunstâncias, se não fosse a fé, eu não teria saído. Teria entregue, teria realmente me entregado e não lutar, sabe? Porque a fé faz com que a gente avance. Tô no buraco, eu vou subir. É pela fé. Falou tudo. A fé faz com que a gente lute. E Lute. a É esperança. depressão é muito fácil para te derrubar. É. Muito fácil. Para acabar Só. contigo é. Então, é por isso que a gente tem a palavra, né? Tem a fé, a gente tem que declarar, professar no momento de angústia, de desespero. Eu não sei orar. Pega a Bíblia, gente. Lê a Bíblia. Ora Era a só o que eu Bíblia. vou fazer. Pega Ouvir salmo. louvor, ler a palavra. E ter pessoas que intercedem por você. Isso faz muita diferença. Porque em um momento como esse, até pra gente orar é uma dificuldade. Então, fé é você confiar. Você confia naquelas pessoas que estão intercedendo por você, aquelas pessoas que te enviam louvor. Você confia no poder de Deus, porque por nós mesmos a gente não tem força para sair. Mas a fé é confiar que Deus faz o que eu não posso fazer. Deus me tira dessa circunstância que eu não posso sair. Fé é confiar total, né? E já visualizar ali a vitória. Então é poderoso. A gente não pode realmente deixar que as aflições definem nossa fé. Porque o mundo vai fazer isso, viu? Constantemente. E aí a gente segue no capítulo 36, a gente já para encerrar. Jesus Cristo outorga o perdão a uma mulher pecadora, né? Do qual ela vem ali e lava. E ele foi recebido na casa de um grande líder. E ele não foi tão cortês com a recepção, né? Ele não foi um bom anfitrião. Então ela entra nessa casa sem pedir licença. Olha como é a ousadia, né? Entra nessa circunstância e coloca ali o óleo, o alabastro, e seca com os seus cabelos. E Jesus, no 44, ele diz, e voltando-se para a mulher, disse a Simeão, que foi esse que estava recebendo ele, tu vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Mas ela molhou os meus pés com suas lágrimas e os secou com os cabelos. Arrependimento, né? Essa questão da humildade, reconhecer, de enaltecer ao Senhor. Porque é como diz, não é pelo que a gente consegue fazer, é pelo que Ele fez por nós. Né? Então isso aqui é promover a Cristo. E daí ele segue aqui. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. O reconhecimento dele para com essa mulher, né? E ele arremata aqui. Eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa que em pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. É uma coisa para a gente pensar também, porque muita gente fala em questão de aceitar Jesus, né? Tem pessoas que têm vidas tranquilas, nunca sofreram com muitas coisas, e daí, para se curvar à soberania de Deus, é muito difícil para essa pessoa, porque ela não precisou da misericórdia de Deus, né? E quem tem uma vida mais sofrida, aceita mais rapidamente, porque sente o amor, né? Sente, a diferença é muito grande. Como uma pecadora, que provavelmente prostituta, né? Que os muitos pecados dela foram perdoados. Daí sim, ela tem muito amor por Cristo, né? Sendo que os outros que, pecadinho. O apóstolo Paulo nos diz, né? Onde abundou o pecado, transbordou a graça. Graça é favor imerecido. Nós somos pecadoras. A gente tem que receber isso. Porque se for por merecimento, nós não vamos receber. Se o orgulho tiver
em nós, a gente não recebe. Então é de graça, amado. Simplesmente só recebe. Se desfaz desse orgulho e recebe. O amor é um favor merecido, você não merece. E aquele que recebe, quanto mais perdoado, mais vai amar a Deus. Né? Nós reconhecemos onde é a nossa falha. E a nossa falha, como diz, já está perdoada, recebe isso. Quanto mais eu sou perdoado, mais amor. Né? Aquele diz, o que pouco, né? Os que pouco se perdoa, pouco ama. Então, assim, quanto mais perdoado, mais amor a Deus. E aí ele encerra aqui no versículo 50, e Jesus disse à mulher, tua fé te salvou. Vai em paz. A paz que excede o entendimento, em nossa consciência, ela vem de receber isso. Eu estou perdoada, salve em nome do Senhor Jesus. Não é fulano que vai me acusar isso, isso e aquilo. A minha consciência de crer nessa palavra, por fé, me salva. E ponto, estou em paz. Claro que eu vou ter aflições da carne, das emoções, reconheço e peço perdão e já tomo posse. Recebo esse perdão e assim é constantemente na nossa vida. Viver em paz. A paz que excede o entendimento, ela vem de Cristo. Então é poderoso, né, pra gente edificar a nossa vida e praticar. Colocar o nosso fundamento, Senhor. Glória a Deus. É sempre bom estar aqui à mesa, nutrindo poderosamente. Hoje a gente sai assim, uau. Leve, né? Leve, mas carregada de experiências aqui, da palavra do Senhor. De bagagem. E que a gente possa multiplicar o pão, compartilhar com quem a gente vai encontrar hoje. Né? Amém. Enfim. Quando a gente participa de alguma coisa que nos edifica, por menos que toque no nosso, assim, por menos que fique dentro da gente, alguma coisa muda. E quando essa coisa muda, a gente vai exalar esse perfume. E às vezes vai ter gente que é alérgico a perfume, vai ter gente que se enjoa com aquele cheiro, mas tem gente que vai ficar altamente inebriado com aquele cheiro. Aquele perfume vai tocar, né, a sensibilidade de alguém. É muito bom, muito bom. Eu agradeço demais a Deus e a vocês por fazerem parte disso aqui comigo e me permitirem estar com vocês. Glória a Deus, você faz oração, amada, que a gente está aqui em concordância, é sempre um privilégio, viu? E eita, como o tempo passa, a gente fica aqui nesse banquete há um tempo. É para 3 palavras, tia. Deus. Você encerra aí, você, amada, por favor. Ou a Biba, pode ser Biba, então. Vai, você fez Amém. Paizinho amado, obrigada pela vida, Senhor. Obrigada por todas as pessoas que assistiram a live, irão assistir, Senhor. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de aprender mais de Ti. Aceita esse nosso tempo, Senhor, essa nossa atitude como uma oferta agradável a Ti. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que nós aprendemos aqui. Nós te louvamos pela tua palavra maravilhosa e que nós sejamos íntegras, Pai, humildes, usando a autoridade que o Senhor nos confiou para vivermos cada vez mais perto de ti. Nós te pedimos também por um renovo e que o Senhor abençoe esse tempo, né, o dia de hoje e tudo que aqui nós aprendemos e nós possamos replicar de uma maneira assim, transcendental, Senhor, muito grande, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, assim seja. Amanhã seguiremos. Beijo, beijo. Abençoado dia hoje sempre.